vamos hoje a um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, e o trecho para hoje dessa série de pregações, uma pequena série de pregações sobre o Espírito Santo de Deus, sejais cheios do Espírito, é o estar cheio do Espírito. Claro que todo mundo está querendo ver tratar aqui sobre o tema do batizar em Espírito, né? Batizar do Espírito Santo, dos dons. Hoje a gente vai chegando nisso aí, com muita tranquilidade, mas com muita alegria também. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Ó Pai Santo e maravilhoso, humildemente, ó Deus, nessa hora, clamamos aqui para que o Seu Santo Espírito nos preencha e nos dê, ó Pai, o melhor e puro entendimento que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor nos traga aqui, ó Deus, a sabedoria e todo o esclarecimento, e venha, ó Pai, sobre a Sua igreja e entre cada pedacinho da Sua igreja que está aqui, ó Deus, para que possamos transbordar da Sua presença e melhor fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Nós lhe agradecemos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vai lá, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas estejais cheios do Espírito Santo. Então nós, você e eu, sempre ouvimos, muitas vezes ouvimos em nossas vidas de cristãos, de nossa experiência cristã, sobre essas questões, é o batizado no Espírito Santo, é o estar cheio do Espírito Santo, é o buscar a plenitude do Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo. E vemos que sim, enxerga que há muito desejo sincero em fluir os dons do Espírito, em experimentar os dons do Espírito, e sabemos que isso sim é ainda para os dias de hoje, tá? Nós não somos cessacionistas. Sabe o que é cessacionista? O cessacionista é aquela corrente teológica que diz que determinadas coisas se fecharam em um período e não acontecem mais. Ok? Compreendo, respeito toda forma de interpretar. Contudo, o próprio Espírito Santo me esclarece que, se eu digo que Deus não faz determinada coisa, Ele não pode ter um agir dessa ou daquela forma, eu estou então determinando o que Deus pode ou não fazer. Eu estou dizendo que eu estou limitando o que Deus pode ou não fazer. Então, a grosso modo, eu estaria dizendo: não, Deus não age mais dessa forma. Ora, o Deus que fez chover comida num deserto, o Deus que faz defunto que já cheirava mal levantar da sepultura, o Deus que faz quem estava cego voltar a enxergar, o Deus que traz à claridade aquilo que estava no oculto, não para humilhar, mas para trazer ali uma restauração, uma nova atitude de vida. É eu que vou dizer o que esse Deus faz ou não faz. O Deus que faz uma mula falar, é eu que vou dizer o que Ele faz ou não faz? De forma alguma. Não somos nós que determinamos isso. Então, primeiramente, parecido lá com na Meditações da Filosofia primeiro, lá do Descartes, primeiro do René Descartes, aquele filósofo. Primeiro vamos desmanchar os estereótipos, vamos se desprender daquilo tudo que a gente sabe, ou mesmo que acha que sabe, para não ficar preso às vezes a achismos, ou ao que é, o que não é. Mas vamos simplesmente aqui desfrutar da revelação de Deus para nós, com
contida primariamente na palavra dele, que está aqui, que está nas mãos de cada um de vocês, e contida também na sabedoria do Espírito Santo, que já está nos instruindo aqui, falando contigo agora. E eu tenho certeza. Por quê? Porque muitos de nós aqui, mesmo os membros, né, da missionária desde sempre, tem o nome missionária, pentecostal no Brasil, mas nós vemos toda uma tradição que é mais batista do que tudo. Porque o pastor daqui tem uma vasta formação teológica, que era o pastor Jair, e tinha muito encampado ali do batista, do presbiteriano, coisa que nós também fomos criados assim. E sou particularmente muito grato a todos que me ensinaram desde criança. Vocês sabem, nascemos já dentro do Evangelho. Eu não fui convertido, fui convencido de que esse era o bom caminho, que esse era o melhor caminho. Então sou muito grato a todos aqueles que desde sempre me instruíram, me ensinaram, ou como falei agora há pouco ali com a irmã Helena, a diaconisa Helena, vendo um pessoal muito conservador ali em alguns tipos de costumes, onde quase tudo era pecado. Já não vejo mais assim, né? Quase tudo era pecado, quase tudo era errado. Não pode. Mas sou grato a tudo isso aí. Sou grato a toda a pequena bagagem teológica que pude vir construindo, porque de verdade isso me ajudou a chegar até aqui. Isso te ajudou a chegar até aqui. Mas não devemos nos limitar jamais. Porque ontem à noite conversava com o Kleber, que é o baterista, né, da outra igreja, que nós fizemos o curso de teologia juntos, também é formado, prega muito bem. E também ele é um velho convencido. Ele já nasceu num lar protestante, batistão, e a bagagem de vida dele, o ensinamento é igualzinha que eu tenho, né? E nós conversávamos sobre como respeitamos tudo isso que nos passaram, porque é verdadeiro sim, mas como nós precisamos ir além disso tudo, porque olha só, uma das frases que surgiram: se nós entendêssemos de verdade o poder que está disponível para ser usado através de nós, se nós entendêssemos de verdade isso, nós seríamos agentes de transformação nesse mundo para muito além do que poderíamos imaginar. Então nós temos extrema gratidão e respeito a toda e qualquer corrente teológica, ensino, tudo ótimo. Mas gente, precisamos, devemos, podemos ir além. Temos que tomar consciência do que Deus disponibiliza para nós. Temos que tomar consciência de nós mesmos, da nossa experiência com o Espírito Santo de Deus, do que somos de verdade, do que fomos de verdade, do que Ele te fez de verdade. Enquanto não tivermos consciência disso, não é que estaremos errados, né? Só que vai ficar naquela, poderíamos ir além. E se você olha para a história do cristianismo lá desde o comecinho, pensa bem que tudo isso é muito improvável. É muito improvável ali que o filho do carpinteiro, saindo da região periférica daquele lugar, transbordasse sabedoria a um ponto tal, e depois ministrasse do poder de Deus de uma forma tal que chamou a atenção de toda aquela região. E depois ele se junta ali, ele convoca mais alguns. E quem eram aquele pessoal dos discípulos? Tudo gente comum do comum. E anos depois, quase todos foram mortos por morte violenta, a começar pelo próprio líder. Pensa bem, isso a qualquer olho racional humano seria um estereótipo de um total fracasso. Porque um pobre periférico que vai para a cidade principal e ajunta um monte de outros ali
né, que eram a maioria bem ignorantes, no sentido de desconhecimento, e tempos depois, tudo morto, torturado, espancado, escoteado. Quem diria que aquilo ali dividiria a história de um jeito tal? Falou, olha, quer ver a importância do cristianismo na história? Dividiu o calendário. Mesmo quem não é cristão ainda, eu espero que se converta em nome de Jesus e aproveite a chance que está tendo, mas mesmo aqueles que não abraçaram a fé que nós abraçamos, quando eles falam, estamos em 2023, de um jeito ou de outro ele está dizendo, 2023 anos depois que Cristo veio. E quando nós estudamos a história antes de Cristo, o nome, nós falamos, olha, tantos anos antes de que Cristo veio. Queiram ou não queiram, recebam ou não recebam, foi de uma importância tal que dividiu até o calendário, dividiu a história, e não dividiu só a história mundial, dividiu a história de nossas vidas, entre o antes e o depois, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão maravilhosa, que a forma mais próxima de tentar entender o que foi feito em nossas vidas, é dizer que nós nascemos de novo. O mais próximo de tentar entender essa transformação. E quando ocorre essa transformação do nascer de novo, esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro da pessoa que ela acabou de resgatar. Ele passa a habitar dentro da pessoa que até agora há pouco, há um instante atrás, estava num caminho para a condenação eterna, estava num caminho de viver em insegurança, estava num caminho de viver em terror, estava num caminho de viver em pecado, estava num caminho de viver as tristezas e não saber o que será do amanhã. Mas nesse momento em que o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro da pessoa, independente de qualquer outro simbolismo que ela viva depois, se ela morrer no instante seguinte, essa pessoa estará na glória para sempre com o Pai nos céus, porque o Espírito Santo de Deus a preencheu e a resgatou. E se essa pessoa no instante seguinte ela não morre, então é como nós que estamos aqui, que pela graça e vontade de Deus fomos salvos, fomos enchidos do seu Espírito, fomos batizados no seu Espírito Santo. E agora nós caminhamos aqui. E como nós caminhamos aqui? Como nós caminhamos aqui? Nós temos vindo nas quintas-feiras e é um tema recorrente. A vida no mundo não vai ser doce, a vida no mundo não vai ser prazerosa o tempo inteiro, a vida no mundo não vai ser alegria o tempo inteiro, porque eu vou chorar, porque eu vou ficar doente, porque eu vou me entristecer, porque eu vou ficar bravo, e vou ficar bravo, e vou ficar bravo, que é o que eu mais faço na vida, é ficar bravo. Ele sabe disso, mas no minuto depois eu estou rindo de novo. Ele também sabe disso, é testemunha. E aí onde também é testemunha. Porque vai ter todos esses momentos, mas acima disso tudo, o Santo Espírito de Deus, aquele mesmo que me tira de um caminho que seria errado, me coloca no caminho para a sua glória, exaltação e vida, e fez a mesma coisa contigo, o tempo inteiro continua cuidando de você, para que você não possa cair definitivamente. Eventualmente sim, vai ficar fraco, eventualmente vai chorar, eventualmente vai ter dores, eventualmente vai estar doente, eventualmente vai ter insegurança, eventualmente vai ter depressão, eventualmente vai N coisas. Mas o Espírito Santo de Deus que está em você não sai. A partir do momento que foi resgatado, foi restaurada, foi comprada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, isso jamais vai ser revertido da sua vida, é dali para sempre. E a palavra de Deus, ela nos impele a nós que fomos batizados nesse Espírito, nós ainda vamos para os textos, ela nos instrui desde o Antigo Testamento lá, sobre da onde vem a nossa força e o que é a nossa força. Você sabe o que é a nossa força?
Está lá em Neemias. Deixa eu pegar aqui. Que a alegria do Senhor nessa força. Fugiu a referência, mas já pega. Conhece esse texto? Conhece? Todo mundo conhece. Deixa eu ver, Rodrigo. Você tem? Espera que já pega agora. Vamos lá. Achou? Vamos aqui. Tem que ler a... Eu não coloquei justamente essa. Isso é linda, Júlio. Só que você falou, já achei aqui, ó. Neemias 8:10. Exatamente. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, olha só. É fácil dizer, né? Não, alegre-se. Não, fique contente. Dê um sorriso. Não, é fácil dizer. E nós sabemos claramente que nem sempre é fácil fazer. Mas veja, desde lá do Antigo, desde o Antigo Testamento, ele nos diz o que é a nossa força. A nossa força não é nos meus dias alegres em que eu vou ter a alegria que é minha mesmo, de olhar a natureza, de fazer uma viagem, de comer uma boa comida, de estar perto das pessoas que a gente gosta, de ter uma experiência legal, de dormir até tarde. É bom, né? Dormir até tarde é bom demais. Isso é alegria. Mas olha, lembrar sempre que mesmo se tiver aquele dia que eu tenho que acordar muito cedo e o corpo não está respondendo bem, as costas às vezes dói, a perna às vezes dói, o braço às vezes dói, a cabeça às vezes dói. É um velho já, né? Bem. A mente às vezes dói. Aquele dia que parece que não tem alegria nenhuma para você. Aquele dia cinza. Sabe aquele dia cinza? Aquele dia que você olha assim: para que eu estou vivendo? Se eu não enxergo alegria em nada, é só angústia de ponta a ponta. Pode ser o dia que coloca até o alimento mais saboroso na mesa. Você vai comer as gorduras, tudo ali, né? Beber as doçuras. Pode ter aquele dia que está até as coisas ali, mas o prazer não brota de você. É nessa hora que eu tenho que, e você tem que lembrar, que a minha força, ela vem da minha satisfação em Deus. A sua força, ela vem da satisfação em Deus. A sua e a minha força vem de quando nós buscamos, apesar do pior cenário que se apresente, e vai se apresentar muitas vezes. É nesse momento olhar para o Senhor e se alegrar nele, falar: ó Deus, o dia não é dos melhores, mas eu me alegro no Senhor porque está mantendo a minha vida, e eu sei que se o Senhor está me sustentando, o Senhor tem um momento, um dia melhor para mim, e isso aqui vai passar. Senhor, eu me alegro antecipadamente, a minha alegria vem de Ti. Olha, a satisfação e a alegria em Deus, ela só pode existir de fato se te houver um sentimento de gratidão ao Senhor, de gratidão apesar dos pesares. Se eu não tenho um sentimento de gratidão, eu também não consigo ter alegria. Não estamos aqui para colocar peso jamais, mas dizer verdades. Não verdades que sejam duras e para quebrar, mas verdades que venham como um bálsamo.
Porque nos piores dias, nos piores momentos, nas piores dores, em que a boca não quiser sorrir e não sinta-se obrigado a sorrir, se não quer, não sorria, mas internamente tenha gratidão e alegria em Deus e lembra que a força é dele e clama por mais dessa força e clama por mais satisfação nele. Por quê? Porque ato contínuo, o Espírito Santo, que é aquele mesmo que na maioria ou em todos nós, em algum momento, naquele momento mágico da conversão, a pessoa se exalta, a pessoa transborda, a pessoa está em êxtase. Nós vamos ver agora que esse mesmo Espírito continua agindo e ele repete esse mesmo preenchimento. Quanto mais o buscamos, quanto mais nos alegramos nele. Quando nos alegramos nele, é que nos fortificamos. Quando você deixa tudo para baixo, tudo negativo, tudo errado, não consegue enxergar nem mesmo a grandeza do Senhor, é uma ingratidão com Deus que apesar de tudo está te guiando. Não sejamos ingratos. Não sejais ingratos. Apesar de tudo, quantos já foram? Quantos caíram? Quantos gostariam de se levantar? Quantos gostariam de estar nessa hora recebendo as palavras do Espírito Santo que você está recebendo aqui, para dizer para você: olha, os dias são maus, mas a minha cura é muito boa. As pancadas vêm, mas eu venho e saro os hematomas. Muitos gostariam de estar ouvindo, não estão ouvindo, mas você está ouvindo. E o Espírito aí dentro de você confirma que isso é verdadeiro. Seja para o dia de hoje, para quem precisa disso hoje, seja para no futuro, quem vai precisar disso no futuro, porque todos nós vamos precisar disso. Todos nós vamos precisar de força. Todos nós vamos precisar levantar a cabeça e saber que é necessário continuar. Todos nós vamos saber disso. E todos nós teremos força para isso. Porque nós sabemos que não precisa ser nossa. Não precisa ser nossa. E ainda bem que não precisa ser nossa. Todos nós sabemos onde podemos buscar essa força. Na gratidão, na satisfação em Deus, no se alegrar no Senhor. Se eu não tenho nada para me alegrar na minha vida, eu me alegro nele. Se você não tem, acha que não tem nada para se alegrar na sua, se alegre nele. Espere por dias melhores. Ele dará dias melhores? Dará dias melhores, porque ele diz que dará dias melhores, porque ele diz que não vê um filho, uma filha mendigando pão, porque ele não deixa seus filhos jogados na lama, jogados na escuridão. Ele não deixa os seus filhos, as suas filhas caídos na sarjeta. Deus não deixa. Se você é filho, se você é filha, você não vai ficar nessa situação, porque não foi feito para você ficar nessa situação. Não foi feito. O Senhor traz libertação, libertação constante. Uma vez liberto, ali você está, as pancadas sempre vêm, as tentações sempre vêm, tudo sempre vem, mas com o Senhor você sempre vai. Nada vai deter aquilo que Ele determinou. E Ele determinou para as nossas vidas que teremos aqui vidas mega vitoriosas o tempo inteiro. O pernicar no grego, mais que vencedor, aquele que vence o tempo inteiro. E cada nova vitória é maior do que a vitória anterior. Se eu não acreditasse nisso, eu não pregaria. Eu creio nisso, eu vivo isso. Eu espero que você viva isso. Ainda que hoje você olhe e só veja trevas na sua vida,
ainda que a desesperança esteja gigantesca, não olha para a desesperança humana, mas olha para a esperança dos céus, porque dela vem força, do Espírito Santo dentro de você agora. Você encontra força para continuar, você encontra força para abençoar, porque está cheio de gente infinitamente pior do que eu e você, em todos os sentidos, e nós podemos e devemos ser canais de bênção, de cura e de libertação para essas pessoas, não porque você seja legal, poderosão, poderosona, mas porque o Espírito Santo em você faz essas coisas. Faz essas coisas. Os 4 evangelhos, eles registram esse termo aí do batismo, né? Do Espírito. Pode ajudar? Mateus 3:11. Esses estão todos anotados. E eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui era quem falando? João Batista. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, vocês sabem, era essênio. Jesus era essênio. O que era essênio? Era um subgrupo dentro ali dos judeus. Os essênios tinham por prática, algumas das práticas, eles eram bem nômades mesmo, que eles tinham um respeito extremo pela natureza, eles tinham um respeito extremo por todo e qualquer ser vivente, que eles evitavam até ficar muito tempo acampados em um lugar, mesmo para não matar a relva, para não matar o capim da área que eles estavam. Eles tinham um respeito extremo com isso, com a natureza, com a criação de Deus. E os essênios tinham por costume também os banhos, num sentido não só da própria higiene, mas da purificação espiritual também. E João Batista, como um essênio que era, ele fazia isso nele mesmo, praticava isso, mas também levava um tanto disso para os outros. Por isso as pessoas iam lá para receber aquele batismo, que tinha não só uma função de higiene própria, mas também uma função de higiene espiritual, limpeza de pecados, purificação mesmo. Então a parte da origem do que a gente chama de batismo está nisso. E João Batista fazia, porque era o costume do povo dele. Jesus, se era primo de João Batista, podemos deduzir facilmente que era essênio. E ele já avisou: olha, eu faço aqui, mas vai vir um que vai batizar. Aí o outro texto, Marcos capítulo 1 versículo 8. Os 4 evangelistas falam sobre esse batismo no Espírito. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Próximo, Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pausa aqui. Pelo menos 4 trechinhos nos 4 evangelhos, registrado pelos 4 evangelistas, dizendo categoricamente, sem sombra de dúvida, que havia um batismo até aquele momento ali com água, certo? Mas que viria um que batizaria com Espírito e com fogo. Muito claro. E o último aqui em João, ele ainda dá a dica: aquele que vires o Espírito sobre ele é esse. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso aqui deixou claríssimo. E quando Jesus é batizado ali, todo mundo sabe essa cena, né? Todo mundo sabe essa cena. Ele estava ali, o Espírito Santo vem como uma pomba sobre ele, e uma voz dos céus, a Trindade ali manifesta.
Então, primeiramente, sim, há um batismo no Espírito Santo. Fato. Há um batismo no Espírito Santo. Há um batismo com o Espírito Santo. Fica a seu critério nesse momento. De fato há. Pode parecer óbvio para a maioria de vocês ou não falar isso, mas, por exemplo, eu venho de um costume onde nem se mencionava essa expressão. Nem se mencionava isso. Fora dos evangelhos, vamos agora começar a diferenciar duas coisas. Tá? Já vou ter que pausar, a gente continua. Lá na frente a gente continua. Vamos diferenciar duas coisas. Há o batismo no Espírito Santo, há o batismo com o Espírito Santo. Acho que é importante adiantar isso aqui, tá? E depois, é necessário sempre ter a busca do preenchimento do Espírito Santo, sempre estreitar o relacionamento com Deus. Para quê? Para que se repita todo aquele sentimento, que é uma explosão de alegria, na verdade, de exultação, daquele momento em que o Espírito Santo, pela primeira vez, vem em nós. Nós vamos ver aqui os trechos, que tem um até que fala, como da primeira vez. Então, o que acontece? Há sim o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos o tempo inteiro, se você é cristão, se você é cristã, precisa o tempo inteiro buscar, eu preciso buscar essas experiências com o Espírito Santo de Deus, para que seja preenchido, para que tenha um enchimento do Espírito Santo de Deus. E quando ele vem e enche, isso vai ocorrer diversas vezes. Nessa hora ele opera, e ele opera daquela maneira que é o que as pessoas gostam mais. Não vejo tão necessários, para mim não, mas entendo que para muita gente é. E é por isso que Deus permite que seja assim, porque Ele sabe de cada um de nós. É por isso que tem um monte de igreja diferente. Tem aquela que vai se adequar para o Joãozinho, outra é bem adequada para o Zezinho, outra é para a Mariazinha. Mas o Espírito Santo está agindo em todas elas, e Jesus está salvando em todas elas. Funciona assim. Então nós precisamos o tempo inteiro estar buscando para o quê? Para que seja preenchido e possa ministrar com poder, de fato, com poder. E possa, aí são diversas coisas. Tem o falar em línguas. Sim, tem o falar em línguas. Mas só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas? Não. É que hoje não vai dar tempo mais. Fica para próximo. Só estou dando as balinhas. Não. O dom de línguas? Está lá na Bíblia. Como esse dom aí é passível de um estudo, de muitos estudos. Mas está lá escrito, o dom de línguas. O que é ele? Uma hora a gente estuda. Mas tem. Agora, não tem dizendo que só é batizado no Espírito quem fala em línguas. Isso aí não tem. Ou seja, pode muito bem ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Pode. Assim como pode ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, mas não ter um dom de administração de cura. Ou vice-versa. Tem um dom de impor as mãos ali e curar, porque existe. Existe, pelo amor de Deus, gente. Vamos se libertar da batistice extrema. Eu posso falar isso, tá? Eu posso. Igual colar no trabalho assim, a gente brinca assim, porque carioca assim assado. Eu falo, eu posso falar isso. Se qualquer um de vocês falar isso, eu não apenas vou ficar chateado, como posso até abrir um processo, tá? E cariocofobia. Agora tudo é fobia, né? Então a gente abre um processo. Se o cara for cariocofóbico, mas como eu sou, então posso. Então, como eu sou batistão desde sempre, posso falar, gente, é ótimo, é excelente. Excelente. Mas Deus me diz, pode ir além, pode ir mais. Tem muito poder disponível para você. Então você pode ministrar cura. Você pode até revelar. Mas a revelação está aqui. E eu creio totalmente. A revelação está toda aqui.
Não pense que seja necessário para qualquer pessoa, de fato, buscar fora da palavra de Deus orientação para a sua vida. Mas creio, rasgando a minha alma no meio, que Deus é tão bom e misericordioso e amoroso, porque às vezes Ele pode olhar para você e para mim e sabe que nós estamos carecendo muito de ouvir a voz dele, e não estamos buscando corretamente, e não estamos indo aonde já está disponível. Eu creio que Ele é tão bom que Ele vai e levanta alguém, esse alguém vem e fala o que é preciso. O verdadeiro enviado do Senhor, o verdadeiro anjo do Senhor nos dias atuais. Aí é o que as pessoas chamam, fez a revelação. Tem sim, tem. Pela misericórdia, pelo amor e pela bondade de Deus. Eu não vou cercear a obra do Espírito Santo na minha vida. Não cerceie a obra do Espírito Santo em sua vida. Mas antes, busquemos estar satisfeitos no Senhor. Busque alegria no Senhor, porque essa alegria nele é a força. Essa força hoje te trouxe até aqui. Essa força dele, a alegria nele não está nos mantendo vivos, minimamente que seja, apesar de todos os pesares que já falei. É a força que amanhã vai dizer para você: levanta, porque você tem coisas a fazer. Levanta, porque a sua vida não parou. Mas tô idosinho, né? Fala igual meu avô. Meu avô vai fazer 90 anos mês que vem, com a graça de Deus. Vida longa, avô Jordino. Vai fazer 90. Vê se o homem quer parar. É ativo, que isso é uma coisa, meu. É ativo. Os filhos mandam ele parar, né? Os netos também. Não é de hoje. Não faz isso não, não faz isso não. Não faz isso não. O homem tá lá, meu. Tá lá. Noventão. Então amanhã esse Espírito Santo vai te acordar, vai dizer: acorda aí, meu irmão. Acorda, minha irmã. Levanta e vai tocar a vida. Vai fazer suas coisas. Vai agir. Vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar do que você tem que cuidar, vai cuidar de si mesmo. Vai lá fora ver o sol, ou as nuvens, não importa, ou a chuva, não importa. Vai lá fora e olha o que eu preparei para você no dia de hoje. E se alegre, que se eu mandei chuva é porque precisa limpar o ar, precisa regar a terra também. Se eu mandei sol é porque já choveu muito, precisa tirar o bolor. Se tiver nublado é bom, porque não está nem quente nem muito frio, é um dia ameno. Mas venha aqui fora na rua e veja o que eu reservei para você no dia de hoje. Veja o poder de Deus nas pequenas coisas, numa xicrinha de café ou de chá. Me alegro nisso, que muita gente não tem um café para tomar de manhã. Me alegro até na água que bebo, porque muita gente não tem uma água limpa para beber. Muitos seres vivos não têm nem mesmo isso. Se alegre em tudo. E ao se alegrar e ser grato, você vai ficar cada vez mais forte. E sua vida vai ficar cada vez melhor, na verdade. Os momentos ruins ainda vão existir, mas serão mais breves. Porque a força do Senhor o tempo inteiro vai estar transbordando. E a força e a glória do Espírito Santo de Deus, muitas e muitas mais vezes, vai estar te preenchendo, te beneficiando e beneficiando quem está em volta de você. Só foi aqui uns 30% do que eu achei que poderia pregar hoje. A gente para aqui e continua depois. Mas olha, busque a alegria em Deus e não pare. Não pare. Não desista. Não desista de si, porque aquele que te criou não desiste de você jamais. Você não tem o direito de desistir de você mesmo. Vamos orar? Desculpa aí que passou 5 minutos. Santo Deus, obrigado. Agradecemos pela sua revelação dos altos céus. Agradecemos pelo seu Espírito aqui em nós, nos confirmando a sua palavra.
Obrigado, ó Pai. Nós clamamos a Ti para que nos preencha do Seu poder, da Sua glória, da Sua alegria, da Sua força, para continuar aqui nesse mundo até quando o Senhor nos permitir, mas que possamos aqui ter dias melhores, dias sem dores, dias sem tristezas, sem inseguranças. Senhor Jesus, coloque em nossas vidas, em nossos caminhos, ó Pai, os Seus enviados, as Suas enviadas, para que, ó Deus, nos instruam, para que nos auxiliem, para que nos apontem, ó Deus, o caminho que o Senhor quer apontar, ó Pai. Que cada um aqui da Sua igreja que está aqui, cada pessoa que está aqui, venha plenamente, ó Deus, já hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre, ó Pai, o Seu Espírito Santo, todos os dias, venha logo de manhãzinha na vida de cada um que está aqui e faça-os, Deus, recordar o quanto o Senhor ama cada um aqui, ó Pai, para que continuem, para que se alegrem no Senhor, para que tenham da Sua força, para que não desistam dos seus caminhos, para que, ó Deus, continuem caminhando e fazendo até o dia em que eu creio, ó Pai, estaremos todos nós com o Senhor para sempre. Enquanto esse dia não chega, ó Pai, nós agradecemos, nós Te exaltamos, nós Te honramos por tudo que temos, somos, na verdade, somos e temos pelo Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Venha sobre nós, abençoe essa igreja, abençoe toda essa vizinhança, abençoe esse bairro, esse município, nosso estado, nosso país, ó Deus. Entregamos em Suas santas mãos, assim como a nossa vida já está. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.